Fala, povo! Estou de volta aqui para podermos continuar essa parte de eletroquímica, né? Processos eletroquímicos. E agora nós vamos falar sobre o processo de eletrólise. Então, como a gente já vinha discutindo, a eletrólise é um processo contrário ao processo de pilha. Na pilha, eu tenho uma reação de oxirredução que produz corrente elétrica de forma espontânea. Na eletrólise, eu preciso aplicar corrente elétrica para que a reação aconteça, ou seja, eu tenho que fornecer corrente elétrica, que é a energia elétrica, para que a reação química aconteça, para que a reação de oxirredução aconteça. Então, assim, para que fique bem claro para vocês, na pilha, a reação de oxirredução produz corrente elétrica de forma espontânea. Na eletrólise, eu tenho que aplicar corrente elétrica para que a reação de oxirredução aconteça. A pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo. Tranquilo? Outra coisa importante a salientar é o seguinte, pessoal, a gente sempre vem discutindo em cima do grau, porque ajuda muito na hora de resolver as questões. Então, o cátodo reduz, o ânodo oxida. Só que eu falei para vocês o seguinte, tomem cuidado apenas com os polos. Então, eu vou colocar um P lá em cima de pilha e um E aqui embaixo de eletrólise. Na pilha, pessoal, o cátodo ele é o polo positivo e o ânodo ele é o polo negativo. Já na eletrólise, o cátodo passa a ser negativo e o ânodo passa a ser positivo. Então, tome muito cuidado com relação aos polos. Por quê? Porque no cátodo vai continuar acontecendo a redução e no ânodo vai continuar acontecendo a oxidação, beleza? Lembrando que a espécie química que sofre redução é chamada de oxidante. E a espécie química que sofre a oxidação, ela é chamada de redutor. Olhem para essa imagem, pessoal. Aqui eu tenho uma cuba eletrolítica. Observem que na minha cuba eu tenho ligado a ela um gerador. Esse gerador, pessoal, fornece corrente contínua para essa cuba e ele está ligado aos dois eletrodos. Observem que o positivo é o ânodo e observem que o negativo é o cátodo. Pessoal, eu vou dar uma dica fenomenal para vocês, o pulo do gato. Na eletrólise, o que é que você precisa lembrar, com todo o carinho do mundo? Que a eletrólise ela é dividida em ígnea e aquosa. A ígnea é sem a presença de água, é um composto fundido. Então, eu tenho um composto iônico, como um sal, por exemplo, e vou fundi-lo, derreter esse cara, passar ele do estado sólido para o estado líquido e, a partir daí, fornecer aí, promover a eletrólise. Já na eletrólise aquosa, como o próprio nome já diz, eu tenho a presença de água, beleza? Então, eu terei a espécie química, um composto iônico, por exemplo, um ácido, por exemplo, mais a presença de água, beleza? Outro detalhe importantíssimo, lembrem-se sempre, o cátodo, pessoal, na eletrólise, ele atrai cátions. O cátodo, ele atrai cátions. E o ânodo? O ânodo, ele atrai ânions. Então, olha que massa. Quando você estiver fazendo eletrólise, a primeira coisa que você vai lembrar é o seguinte, que no cátodo eu vou ter a atração dos cátions, que são cargas positivas. Observem que o cátodo ele é negativo, então ele atrai as cargas positivas que chamamos de cátions. Já o ânodo, ele é positivo, então ele vai atrair as cargas negativas, no qual chamamos de ânions. Então, esse é o pulo do gato, pessoal. Cátodo atrai cátions, ânodo atrai ânions, beleza? O primeiro exemplo que eu trago para vocês é a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é exatamente o nosso sal de cozinha. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Olha como é simples. Você vai escrever aqui a reação que acontece no cátodo, a reação que acontece no ânodo
e logo após a gente vai encontrar a reação global. Então, eu vou colocar aqui cátodo e eu vou colocar aqui ânodo, ou anodo, seja lá como for. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Bora lá. Eu vou entender o seguinte, que esse composto iônico, que é o cloreto de sódio, quando eu elevar a temperatura drasticamente, ele vai sofrer o processo de fusão. Então, eu terei isso aqui, gente, ó, o NaCl, que se encontra no estado sólido, vai passar pelo processo de fusão com o aumento da temperatura, né? E nós teremos a presença do cátion Na+, e do ânion Cl-. Então, houve aqui uma mudança no estado de agregação. Então, nós teremos agora a presença de íons, que é o Na+, e o Cl-. Como eu falei, pessoal, é muito simples da gente promover o processo de eletrólise. Basta você lembrar que no cátodo eu terei a atração dos cátions e no ânodo eu terei a atração dos ânions. Então, bora lá. No cátodo, que é o nosso polo negativo, eu vou atrair o cátion. Quem é o cátion? O Na+. Aí você vai lá e coloca o Na+. Perfeito. O ânodo, que é o nosso polo positivo, ele vai atrair os ânions, que no caso é o Cl-. Aí agora, pessoal, fica fácil. Por quê? Porque no cátodo ocorre a redução. Então, você vai promover a redução desse cara. E no ânodo ocorre a oxidação. Então, você vai promover a oxidação desse cara. Então, vai ficar assim, ó, Na+, mais um elétron se transformando em Na, que é o Na metálico. Então, você tem aqui a deposição do cátion sódio, beleza? A redução desse cara no cátodo. Já o Cl-, que é o cloreto, ele vai oxidar. Então, o seu NOx está -1, ele vai passar para 0. Então, ele vai ficar com NOx 0. Só que um detalhe, pessoal, o cloro ele não se satisfaz sozinho. Então, ele necessita formar a molécula do gás cloro, que é o Cl2. Então, nós temos a formação do gás cloro. Então, observem que eu preciso balancear a massa. Aqui são 2 cloros, aqui eu também preciso de 2. Como foram 2 átomos de cloro, eu tenho a presença de 2 elétrons. Olha como é fácil. Isso vai acontecer, pessoal, com o cloro, isso vai acontecer com o hidrogênio, com o oxigênio e aí vai. São espécies que produzem seu respectivo gás à temperatura ambiente, beleza? Aí, gente, agora é só encontrar a nossa respectiva reação global. Olha como é fácil. Para encontrar a reação global, o que é que acontece? Eu aprendi que as espécies químicas que se repetem, elas devem ser cortadas. No caso, o elétron ele deve ser cortado. Para cortar, eu preciso igualar. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira equação por 2. Então, aqui eu passo a ter 2 sódio metálico, 2 elétrons e 2 Na+. Elétron com elétron pega o beco e agora é só repetir a parada. Então, vai ficar como 2 Na+, mais 2 Cl-, produzindo exatamente o sódio metálico no cátodo. Então, 2 vezes o sódio metálico, mais o gás cloro, que é produzido no ânodo. Então, gente, olha como fica tranquilo. Nesse caso, na eletrólise ígnea do cloreto de sódio, eu percebo que ocorre a formação do sódio metálico. Essa formação é no eletrodo que nós chamamos de cátodo, e ocorre a formação do gás cloro.
e essa formação ocorre no eletrodo que eu chamo de ânodo. Então, ocorre a formação do sódio metálico no cátodo e ocorre a formação do gás cloro no ânodo. E essa aqui seria a nossa reação global. Beleza? Olha como é fácil. Então, é isso, pessoal. Quando voltar, a gente desenrola mais um pouco isso aqui, faz mais alguns exemplos e tchau. Lembrem-se que a eletrólise, eu aplico corrente elétrica para que a reação de oxirredução aconteça. Lembre-se que na eletrólise o cátodo atrai cátions e o ânodo atrai ânions. Lembre-se que o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Beleza? Então, um beijo para vocês. Já já eu estou de volta para a gente desenrolar essa guerra aí. Valeu, galerinha. Tamo junto.